Senhor da vida, Divino Criador de todos os mundos, nós te agradecemos pela dádiva de mais um amanhecer. Neste instante em que os primeiros raios da luz tocam a terra, queremos abrir nossa alma em gratidão, entregando-te nossos pensamentos mais sinceros e nossos sentimentos mais puros. Bendito seja este novo dia que surge como oportunidade sublime de renovação espiritual, de reparação dos nossos erros e de progresso moral. Que saibamos reconhecer em cada detalhe a tua presença amorosa e constante. Que os nossos olhos espirituais se abram desde já para a beleza da criação, para a bondade infinita que nos envolve e para o amparo silencioso dos nossos amigos espirituais. Que possamos ouvir no íntimo de nossas consciências a voz serena do Mestre Jesus, nos convidando à paz, ao trabalho no bem e à confiança na providência divina. Permite, Pai, que a luz desta manhã penetre também os recantos escuros da nossa intimidade, onde ainda guardamos medos, culpas, tristezas e resistências. Ajuda-nos a transformar pouco a pouco esses sentimentos em compreensão, aceitação e fé através da ação no bem e do esforço contínuo por nossa melhora espiritual. Que saibamos começar este dia com o coração leve, despojado de mágoas e ressentimentos. Ensina-nos a perdoar com sinceridade, a calar diante das ofensas, a compreender o próximo com ternura e a acolher com generosidade todos os que cruzarem nosso caminho. Que sejamos instrumento de paz, onde quer que estivermos. Elevamos nosso pensamento às esferas superiores, suplicando inspiração para cada tarefa que nos aguarda. Que nossas mãos sejam úteis, nossas palavras sejam edificantes e que nossos passos se dirijam aonde pudermos servir com humildade e amor. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios que surgirem, discernimento para fazer escolhas justas e serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. Que a presença dos Espíritos de luz nos envolva agora e durante todo o dia, clareando nossos caminhos e protegendo-nos das influências inferiores. Que possamos manter a mente elevada, vigilante e serena, mesmo nos momentos de provação, confiando na tua justiça e no teu amor. Divino amigo Jesus, mestre de luz e compaixão, inspira-nos a agir conforme os teus ensinamentos. Que não nos percamos em distrações ou ilusões do mundo, mas que despertemos verdadeiramente para a nossa missão espiritual. Que cada atitude reflita o Evangelho que desejamos viver. Pai bondoso, fortalece os nossos laços com os bons espíritos que nos guiam. Que possamos escutar no silêncio da alma os conselhos que nos chegam pelo pensamento e as intuições suaves que nos conduzem ao bem. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos e força para recomeçar com fé. Neste início de jornada, entregamos a Ti nossas preocupações, nossos planos, nossos sentimentos mais íntimos. Sabemos que tudo está sob Teu olhar atento e misericordioso. Por isso, confiamos. Sabemos que nada nos acontece sem um propósito maior e que tudo que nos chega é, em verdade, instrumento de elevação para o nosso espírito. E mesmo que o dia traga desafios,
que saibamos enfrentá-los com a certeza de que não estamos sós. Que lembremos que, ao nosso lado, caminham os emissários do bem, os irmãos espirituais que nos orientam, amparam e nos sustentam quando vacilamos. Que essa certeza se faça viva em nós neste momento e durante todo o dia. Que possamos também, nesta manhã, rogar por todos os nossos irmãos de caminhada, aqueles que se encontram doentes, desanimados, solitários, mergulhados na dor ou no desalento. Que a Tua luz, Senhor, os alcance como brisa suave, trazendo consolo, alívio e esperança. Que os mensageiros espirituais possam visitá-los, levando bálsamos de paz e vibrações de amor. E se porventura encontrarmos alguém necessitado de amparo, que sejamos a mão estendida, o ombro amigo, a palavra que conforta. Que não sejamos indiferentes à dor alheia, mas que nos tornemos pontes de luz entre o céu e a terra, canais do Teu amor infinito. Confiantes, entregamos este novo dia em Tuas mãos, com a certeza de que, sob Tua proteção, tudo será aprendizado, tudo será crescimento, tudo será luz. Mestre Jesus, Tu que caminhas conosco em cada amanhecer, te rogamos agora que envolvas o nosso espírito na Tua paz inigualável. Que essa paz silenciosa, que não se perturba com os ruídos do mundo, possa estabelecer morada em nosso íntimo, guiando nossos sentimentos, decisões e atitudes ao longo desta jornada que se inicia. Que sejamos, Senhor, vigilantes com os pensamentos que alimentamos. Que saibamos discernir entre aquilo que edifica e aquilo que nos afasta da luz. Que nossas ideias se voltem ao bem, ao consolo e à verdade, buscando sempre compreender a vida à luz do Teu Evangelho Redentor. Que não permitamos que o pessimismo, a ansiedade ou o orgulho contaminem a nossa alma com sombras. Antes, que possamos cultivar pensamentos de esperança, de serviço e de gratidão, confiando que cada circunstância do dia é uma lição vinda da Tua escola divina. Pedimos com humildade que nos auxilies a desenvolver a paciência, essa virtude tão necessária para a vida em sociedade. Que saibamos suportar com serenidade as contrariedades que surgirem, sem nos deixarmos arrastar pela irritação ou pela impulsividade. Que compreendamos que cada dificuldade, por menor que pareça, é oportunidade de aprendizado e crescimento interior, se for vivida com fé e resignação. Senhor, queremos também desenvolver a escuta atenta, que possamos ouvir com empatia aqueles que nos cercam, sem pressa de responder ou julgar, mas com o coração disposto a acolher. Que a nossa fala seja medida, equilibrada, inspirada nos ensinamentos dos espíritos superiores que sempre se expressam com brandura e sabedoria. Que nossas palavras curem, edifiquem e pacifiquem, jamais ferindo ou desanimando os que nos escutam. E se porventura formos ofendidos ou incompreendidos neste dia, que possamos recordar de Teu exemplo sublime, quando mesmo diante da dor e da injustiça, ofereceste o perdão e o amor incondicional. Que tenhamos forças para seguir Teus passos, silenciando o orgulho e permitindo que a humildade fale mais alto em nossos corações.
Permite, Senhor, que nossos olhos estejam atentos às belezas simples que este novo dia nos trará. O sorriso de um irmão, a flor que desabrocha, o canto dos pássaros, o brilho do sol, a chuva que purifica. Que saibamos reconhecer nesses pequenos sinais a manifestação da Tua bondade, lembrando que mesmo nos dias difíceis, há motivos para agradecer e esperanças a cultivar. Pedimos também, Jesus amado, que nos ajudes a manter a disciplina em nossa jornada, que sejamos perseverantes nas pequenas tarefas, responsáveis nos compromissos e fiéis aos valores que abraçamos, que possamos vencer a indolência e o desânimo, lembrando que todo trabalho digno é prece viva e que todo esforço sincero em direção ao bem é serviço prestado à Tua causa. Que o nosso lar, neste dia, seja um templo de paz. Que possamos iniciar a manhã abençoando o ambiente em que vivemos, mentalizando luz, harmonia e compreensão entre todos os que o habitam. Que as vibrações do Evangelho estejam presentes em cada cômodo, em cada conversa, em cada gesto. Que o amor seja a base dos nossos relacionamentos e o perdão, o laço que une os corações. Mestre querido, também suplicamos pelos nossos irmãos de trabalho, de estudo, de convivência diária, que a Tua presença se faça sentir entre nós, desfazendo desentendimentos, fortalecendo os laços fraternos, favorecendo o espírito de colaboração. Que saibamos respeitar as diferenças, valorizar as virtudes alheias e compreender as limitações dos outros como gostaríamos que compreendessem as nossas. Que os espíritos de luz nos inspirem a cada decisão, a cada escolha que o dia exigir. Que sejamos prudentes, justos e que jamais tomemos atitudes baseadas em egoísmo ou vaidade. Que possamos caminhar com simplicidade, sabendo que a verdadeira grandeza espiritual está em servir com amor, sem buscar recompensas ou aplausos. Divino Mestre, nesta manhã, reafirmamos o nosso compromisso com o bem. Desejamos ser instrumentos da Tua paz, onde quer que estejamos. Que nossas ações sejam coerentes com os valores do Teu Evangelho e que possamos irradiar a luz que recebemos daqueles que nos orientam do plano espiritual superior. Pedimos também, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, que caminham na solidão da descrença ou nas sombras da revolta. Que sejam tocados pela esperança por alguma palavra amiga, por alguma inspiração do alto que os leve a sentir o Teu amor e a certeza de que não estão abandonados. Ampara, Mestre, os lares em conflito, os corações em sofrimento, os espíritos que se debatem em perturbações invisíveis. Que a Tua luz os alcance, que as equipes espirituais possam socorrer, amparar e restaurar cada alma necessitada. Que os doentes, os que enfrentam lutas silenciosas, sintam neste momento uma onda de paz envolvendo seus corações cansados. Senhor, não Te pedimos que tires de nós as dificuldades, mas que nos concedas a força para superá-las. Não Te pedimos que afastes as provas, mas que nos dês coragem para enfrentá-las com confiança e fé. E que ao fim de cada desafio vencido, possamos olhar para trás e reconhecer: foi a Tua mão que me sustentou.
Que neste dia sejamos fontes de bênçãos e reflexos da Tua luz. Pai de infinita bondade, colocamos agora com reverência e humildade todos os nossos sentimentos nas Tuas mãos. Sabemos que conheces o mais íntimo do nosso ser, que sondas as regiões do nosso espírito onde ainda vacilamos, onde lutamos para crescer, onde a luz ainda está em processo de despertar. Que a Tua misericórdia nos alcance nessas regiões internas, ajudando-nos a dissolver os vínculos com as imperfeições que ainda nos aprisionam. Concede-nos, Senhor, o dom da vigilância interior, que possamos identificar, desde as primeiras horas deste dia, os movimentos sutis do orgulho, da impaciência, do egoísmo e substituí-los com atitudes renovadas. Que nossa alma esteja desperta para o bem e que os nossos olhos espirituais se mantenham voltados para as alturas, em busca de orientação segura, de entendimento profundo e de paz verdadeira. Que os ensinamentos do Teu Evangelho não sejam apenas palavras decoradas, mas vivência profunda. Que cada passagem lida, cada ensinamento de Jesus possa descer ao campo das ações. Que a nossa fé seja ativa, transformadora, refletida em gestos, olhares e escolhas. Que possamos ser, neste dia, intérpretes vivos da Tua palavra de amor e não apenas ouvintes adormecidos pelas ilusões do mundo. Senhor, pedimos por todos os lares que hoje despertam em desalento, pelas famílias que enfrentam provações dolorosas, desentendimentos, escassez ou enfermidades. Que os amigos espirituais designados para essas missões de socorro possam adentrar essas moradas e semear consolo, inspiração e harmonia. Que a paz do Cristo possa ser sentida como brisa suave, como luz tênue que se expande e transforma. E por todos aqueles que neste instante acordam em aflição, sentindo o peso da angústia, da culpa, da solidão, pedimos amparo. Que uma ideia renovadora possa surgir em suas mentes, trazendo esperança. Que uma lembrança do bem os fortaleça, que uma prece brote em seus lábios, conectando-os novamente à Tua presença amorosa. Que não se sintam sós, pois sabemos que ninguém está desamparado sob a Tua justiça e Tua compaixão. Que neste dia, Senhor, saibamos abrir mão das exigências descabidas, das cobranças excessivas que dirigimos a nós mesmos e aos outros. Que substituamos a rigidez pela compreensão, a crítica pela gentileza, a distância pelo acolhimento. Que sejamos luz acesa onde houver sombras e que não percamos a oportunidade de transformar cada encontro em um momento de edificação. Fortalece em nós a fé, aquela fé que não vacila diante da dor, que não se perde diante dos ventos contrários, que permanece firme mesmo quando os nossos olhos ainda não enxergam o resultado esperado. A fé que nos leva a seguir confiando, a seguir trabalhando, mesmo sem recompensas visíveis. Que essa fé se enraize profundamente em nossos corações e floresça em atitudes de serenidade e coragem. Pedimos, Pai, por aqueles que nesta manhã sairão de seus lares em busca do sustento, enfrentando jornadas cansativas e por vezes injustas.
que sejam amparados e protegidos, que a dignidade do trabalho seja preservada, que encontrem ânimo e que seus esforços sejam valorizados, e que não lhes falte nunca a esperança de dias melhores, pois sabemos que tudo passa e tudo evolui conforme a tua lei. Abençoa, Senhor, os que se encontram nas estradas, nos hospitais, nos abrigos, nos centros de reeducação. Que onde houver um espírito em necessidade, ali estejam também os mensageiros do bem, os espíritos de luz enviados por ti, levando consolo, inspiração e paz. Que os que hoje choram possam sentir a tua presença como um afago silencioso no coração. Que também os jovens, os idosos, os pequeninos e os esquecidos pela sociedade possam ser envolvidos por vibrações de carinho e luz. Que cada espírito encarnado ou desencarnado que se encontre em sofrimento receba neste momento um raio da tua misericórdia, aquecendo suas esperanças e acalmando suas dores. Pai, que não percamos a sensibilidade para enxergar os sinais do alto. Que mesmo em meio ao barulho do cotidiano, possamos perceber a sutileza das intuições que nos chegam, as inspirações que os bons espíritos nos oferecem, os toques de amor que nos alertam e nos protegem. Que estejamos atentos, com o espírito disposto a seguir essas orientações, mesmo que nos convidem ao sacrifício de nossas vontades passageiras. Que as tentações que surgirem hoje sejam vencidas com oração e firmeza moral. Que sejamos capazes de dizer não ao que nos afastaria da nossa consciência tranquila e que saibamos dizer sim ao dever, à caridade, ao perdão, mesmo quando isso exija renúncia e humildade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a paz verdadeira nasce do dever bem cumprido, da consciência serena, da bondade sem ostentação, que não nos iludamos com os falsos brilhos do mundo, mas que cultivemos dia após dia os valores eternos do Espírito. Que o nosso coração encontre alegria não nas conquistas materiais, mas no sentimento de ter sido útil, de ter feito o bem, de ter sido fiel ao que é justo. E se o dia nos surpreender com provações inesperadas, que sejamos capazes de dizer com sinceridade e confiança: seja feita a tua vontade, Senhor, pois tudo concorre para o nosso progresso e elevação. Que essa entrega nos traga serenidade diante do que não podemos controlar e força para transformar aquilo que estiver ao nosso alcance. Mestre amado, que esta manhã se prolongue em luz por todo o nosso dia. Que cada hora transcorra sob o teu olhar e que cada passo que dermos nos aproxime mais da tua verdade. Senhor da vida, neste silêncio da prece que elevamos ao nascer do dia, suplicamos que nos envolvas em vibrações de renovação, que a claridade do novo amanhecer encontre em nosso íntimo terreno fértil para germinar as sementes do teu amor, da tua sabedoria e da tua vontade. Que sejamos de fato renovados em espírito e verdade, reconhecendo que cada manhã é uma oportunidade de recomeço, uma página em branco em que podemos escrever com mais acerto, mais ternura e mais luz. Que as dificuldades não apaguem o brilho da esperança em nossos corações.
Que mesmo diante dos desafios cotidianos, saibamos manter o olhar sereno de quem confia em Ti, sabendo que nada ocorre fora da Tua permissão e que tudo o que enfrentamos é parte de um plano maior de aprendizado que visa apenas o nosso adiantamento moral e espiritual. Desperta em nós a consciência da responsabilidade, que possamos lembrar ao longo deste dia que somos espíritos eternos em marcha, que cada pensamento, cada sentimento e cada ação representa um passo em nossa jornada evolutiva. Que tenhamos clareza para escolher o bem, coragem para renunciar aos impulsos inferiores e serenidade para lidar com as provas que nos couberem nesta caminhada. Pedimos pelos trabalhadores do bem, aqueles que se dedicam ao serviço da caridade, da escuta fraterna, da orientação espiritual, dos passes, da divulgação da doutrina espírita. Que estes irmãos sejam fortalecidos e protegidos, e que não lhes falte jamais a esperança, mesmo diante da incompreensão ou do cansaço. Que sintam o apoio dos amigos espirituais e a bênção do Cristo, que conhece o valor de cada esforço anônimo, de cada renúncia silenciosa, de cada lágrima derramada em favor do próximo. Rogamos pelos que estão à frente de centros espíritas e instituições de amparo, pelos que estudam e propagam o Evangelho com dedicação e fidelidade, pelos que visitam os que sofrem, pelos que oram com fervor pelos encarnados e desencarnados. Que todos sejam sustentados pelo amparo do alto e que recebam do plano espiritual o auxílio necessário para seguirem firmes na seara do Senhor. Que a manhã que agora se estende leve luz também àqueles que tomaram decisões equivocadas, que se afastaram da verdade, que feriram ou foram feridos. Que a bondade divina alcance seus corações e os impulsione ao arrependimento, à reparação e ao recomeço. Que entendam que nunca é tarde para retornar ao caminho da regeneração e que a porta do bem está sempre aberta para todos os que desejam verdadeiramente mudar. Inspira-nos, Senhor, na construção de um ambiente de paz ao nosso redor. Que sejamos instrumentos de reconciliação nos lares onde há discórdia, nas relações onde há mágoas, nas amizades que se esfriaram. Que tenhamos humildade para reconhecer nossos erros, sabedoria para ouvir sem julgar e grandeza de espírito para perdoar sem exigência e sem orgulho. Ajuda-nos a ver no outro um espírito em processo de aprendizado, assim como nós. Que possamos compreender que cada um tem seu tempo, suas dores, suas lutas internas. Que o nosso olhar seja mais compassivo e menos exigente. Que o nosso coração seja mais acolhedor e menos rígido. E que sejamos hoje presença de consolo na vida de alguém que precise. Fortalece em nós o compromisso com o bem silencioso. Aquele que não busca reconhecimento, que não espera retorno, mas que é feito com pureza de coração e desejo sincero de ajudar. Que possamos hoje realizar ao menos um gesto de bondade verdadeira, um sorriso, uma escuta, uma ajuda, uma oração, e que esse gesto, ainda que simples, possa alcançar outros corações e se multiplicar em bênçãos invisíveis. Que possamos valorizar o tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo da alma.
que não percamos minutos preciosos com futilidades ou ressentimentos, mas que cada instante seja aproveitado para semear paz, cultivar alegria, sustentar a fé e ampliar o amor. Senhor, guarda-nos da impaciência que turva o pensamento e destrói oportunidades. Guarda-nos da inquietação que nos afasta do momento presente. Guarda-nos do desânimo que enfraquece o espírito e alimenta a ilusão de que estamos sozinhos. Que possamos reconhecer a Tua presença constante, mesmo quando tudo parecer silêncio ao nosso redor. Abençoa as nossas decisões neste dia, que sejam justas, que sejam ponderadas, que não sejam movidas pela pressa ou pela vaidade. Que possamos agir com coerência, com equilíbrio, com compaixão. Que o nosso coração esteja atento ao bem coletivo e não apenas aos nossos próprios interesses. Que sejamos instrumentos da Tua vontade e não reféns das nossas paixões inferiores. E se hoje formos convidados a consolar alguém em dor, que saibamos falar menos e amar mais. Que o nosso abraço seja verdadeiro, que a nossa presença seja luz, que a nossa escuta seja remédio. Que sejamos, mesmo sem perceber, resposta às preces de alguém que busca por amparo. E que, ao fazer o bem, possamos sentir no íntimo do nosso espírito a doce presença de Jesus caminhando conosco como amigo fiel que nunca nos abandona. E assim, confiantes, seguimos vivendo este novo dia sob a proteção dos benfeitores espirituais, sustentados pela fé, guiados pela luz do Evangelho e fortalecidos pelo amor divino que não falha. Divino Mestre Jesus, ao prosseguirmos com o coração pleno de gratidão, encerramos esta oração da manhã desejando que ela se transforme em energia viva, pulsando em cada pensamento e em cada ato ao longo do dia. Que esta prece não fique apenas em palavras ditas, mas se traduza em atitudes que reflitam a luz do Teu amor em nós. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida em todos os ambientes que hoje adentrarmos. Que nossa presença, influenciada por Ti, leve equilíbrio onde houver perturbação, leve harmonia onde houver conflito, leve serenidade onde houver agitação. Que sejamos portadores da Tua paz, da Tua doçura, do Teu silêncio profundo que cura e transforma. Que ao sairmos para a vida, não nos esqueçamos de nos revestir da humildade. Que mesmo diante dos elogios ou dos sucessos, saibamos reconhecer que tudo vem de Ti. Que nossos talentos são dádivas concedidas para o bem comum e que o verdadeiro valor está em como os utilizamos para servir, amar e elevar. Que sejamos vigilantes para que o orgulho não se instale disfarçado de mérito, nem o egoísmo nos convença da falsa ideia de superioridade. Senhor, envolve-nos com Teu amor compassivo. Ensina-nos a perceber os Teus sinais nas pequenas coisas do cotidiano, no sorriso de um estranho, na brisa suave da manhã, nas palavras simples de um amigo, no silêncio acolhedor da natureza. Que tenhamos sensibilidade para perceber a beleza da vida e gratidão por tudo aquilo que temos, mesmo que ainda falte muito do que desejamos. Que possamos hoje e em todos os dias acordar para o bem. Que nosso espírito seja vigilante,
atento à oportunidade de servir, e que o nosso olhar esteja constantemente voltado para o alto, de onde vêm as mais sublimes inspirações. Que nunca nos esqueçamos da importância da oração, não apenas como pedido, mas como diálogo sincero com os espíritos elevados que nos assistem e com o Pai que nos guia com infinito amor. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, amigos e também aqueles que se colocam como adversários em nossas jornadas. Que a luz do entendimento possa alcançar os corações magoados e que as desavenças sejam dissolvidas pelo tempo, pelo perdão e pelo amadurecimento. Que saibamos respeitar os caminhos dos outros e seguir o nosso com confiança e fé, sem julgar nem condenar. Fortalece-nos, ó Pai, para que não desfaleçamos diante das provas, que tenhamos coragem para enfrentar com dignidade as dificuldades, que compreendamos que as dores, quando vividas com resignação e fé, se transformam em degraus de ascensão espiritual. Que tenhamos força moral para dizer não ao mal, mesmo quando ele se apresenta sob o disfarce da facilidade ou da recompensa imediata. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram em sofrimento, que esta prece também os alcance como um sopro de esperança e amparo. Que os espíritos de luz possam envolvê-los com carinho, despertando-os para a realidade espiritual e oferecendo-lhes conforto, entendimento e paz. Que saibam que a vida não termina com a morte do corpo e que o amor verdadeiro continua sustentando as almas em todas as dimensões. Pedimos por todas as crianças do mundo, encarnadas e desencarnadas, para que sejam protegidas e envolvidas pela ternura dos espíritos benfeitores, que cresçam em ambientes de respeito, cuidado e amor, e que possam, desde cedo, aprender os valores do Espírito, guiadas pela luz do Evangelho. E por nós, Senhor, humildemente pedimos sabedoria. Sabedoria para compreender os teus desígnios, para silenciar quando for preciso, para falar com bondade, para agir com discernimento. Que saibamos calar as reclamações, abrir mão das vaidades, cultivar a simplicidade e buscar o essencial. Que o nosso coração seja leve e que nossos passos sejam firmes na estrada do bem. Encerra-se este momento de prece, mas não se encerra a comunhão com o alto. Que permaneçamos conectados à tua luz, à presença dos nossos amigos espirituais, à inspiração dos ensinamentos que hoje recordamos, que ao longo do dia possamos retornar mentalmente a esta vibração de paz, reencontrando o eixo espiritual que nos fortalece e nos orienta. Assim, com o coração tranquilo, entregamos este novo dia ao teu cuidado, Senhor. Que possamos vivê-lo com a certeza de que somos guiados por mãos invisíveis, amparados por espíritos bondosos e fortalecidos pelo amor do Mestre Jesus. Gratidão, Senhor da vida, por mais esta manhã, por mais esta chance de recomeçar, por mais este sopro de luz sobre o nosso espírito.